Bom, aqui a gente vai terminar então o banheiro e o que tinha ficado faltando era a gente fazer a montagem. Então eu vou colocar uma caixa de corte aqui só para a gente poder visualizar essa marcenaria desse banheiro. Então para a gente fazer a montagem, a gente vai selecionar a marcenaria e vai vir aqui e criar montagem, tá? E aí a gente vai dar um nome. Então, gabinete banheiro. E a gente pode vir aqui e criar as vistas. Então aqui eu vou criar a vista ortogonal, elevação frontal. Eu vou selecionar algumas vistas aqui, e aí ao longo, e aí a gente vai vendo o que que é mais interessante pra gente, tá? Então, vou selecionar essas e não quero a minha folha, e aí vou clicar OK, tá? Deixa eu vir aqui na montagem, gabinete banheiro, e aí ele vai me dar aqui as vistas, tá? Então, aqui ele colocou, por exemplo, com uma iluminação. Se eu não quiser, eu posso tirar esse efeito realista aqui e ocultar esse sol, tá? E também desativar a sombra. Acho que ele tá com alguma outra configuração. Deixa eu colocar aqui só em texturas, porque eu gosto mais de trabalhar assim, tá? Então a gente deixa ele aqui com as texturas. Ele tá deixando um efeito de sombra aqui. Aí pronto. Agora ele tirou, então coloquei ele no modelo de exportação ali, e ele tirou essas sombras ali pra mim. Então eu vou deixar ela aqui e aí eu vou travar. Por que que eu vou travar? Se eu quiser, por exemplo, colocar alguma tag na vista 3D, eu tenho que travar essa vista. Então aqui eu consigo identificar no caso, qual o material, então, tanto do interior quanto do exterior, e também fazer cotas, tá? Então, vou deixar essa vista aqui gravada. E aí, aqui, eu não sei qual modelo de vista que ele colocou aqui, tá? Então, colocou o de detalhamento. Vamos ver aqui na elevação frontal. Só que ele tá pegando aqui algumas coisas que eu não quero. Então, eu não quero isso aqui é onde tá passando os cortes, tá? Então, vou selecionar todas as instâncias, visível em todo o projeto, que ele já vai pegar tudo isso aqui dessas elevações e vou ocultar, tá? E aí aqui também eu posso colocar, se eu quiser, eu venho aqui, seleciono todas as vistas e coloco no modelo de vista exportação. Então, todas exportação, posso aplicar, ok, tá? Então, tá aqui no modelo de vista, a gente aqui tem uma situação. Deixa eu tirar esse aqui. Ok. Aqui a gente, teoricamente, vai ter que usar esse realista, porque a gente tem essa palhinha vazada. E se a gente colocar só aqui na textura, ele vai deixar com esse fundo preto. Eu não quero que apareça esse fundo preto, tá? Então, eu vou deixar aqui na opção realista mesmo, tá? Vou deixar aqui com nenhum, então seleciono todos aqui e vou colocar nenhum, ok? E aí aqui eu vou vir e vou colocar realista para todos, tá? Então, a gente tá com a nossa vista ortogonal aqui, e vou deixar aqui no realista também. Então, vou tirar aqui da exportação e vou colocar no realista. Então, aqui a gente tem a nossa vista 3D, e aí vamos começar a detalhar a elevação frontal. Então, aqui, essa linha aqui, ela não tá tracejada, eu quero ela tracejada. O que que eu posso fazer? LW, e vou vir aqui e vou colocar ela tracejada. Projeção, e aí posso clicar por cima aqui e ele vai tracejar para mim, tá? Isso aqui depende do modelo de vista que tá aplicado, tá? Dependendo do modelo, ele vai ficar tracejado, dependendo não, porque a configuração dessa linha, ela é feita dentro do modelo de vista. Então, depois eu vou explicar isso para vocês, tá? Como é que é feita a configuração dessa linha. Então, aqui a gente tem essa vista, e aí eu vou vir aqui e vou cotar. E eu gosto de colocar a cota em cima, por quê? Porque aqui embaixo já vai ficar o título. Então, a minha tendência é colocar as cotas em cima e no lado direito, tá? Então, agora eu venho, faço a cota geral e a cota aqui de altura, tá? Que é 65. Vou colocar o raio dessas bordas aqui. Então, o raio é 6. Vou mudar a escala aqui e vou deixar numa escala maior, porque a gente vai ter que colocar mais informação aqui dentro dessa marcenaria. Então, acho que talvez uma escala maior seja mais interessante aqui pra gente trabalhar, tá? Então, aqui eu tenho que cotar essa altura. Então, vou deixar essa cota aqui no meio. E vou cotar aqui também, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, fiz as minhas cotas aqui e vou fazer as cotas internas. Vou pegar no ponto mediano aqui. E eu faço o máximo para essas cotas não se cruzarem, para a gente não ficar com muita informação. Se vocês quiserem, eu não quero que fique com essa vista, pode deixar ele assim, se você achar que vai ser mais fácil para o cara entender o desenho, tá? Então a gente tem a opção tanto de deixar ele aqui com as texturas, quanto de deixar só com cores consistentes, tá? Enfim, por enquanto eu vou deixar aqui no final, a gente resolve qual textura a gente vai colocar. Inclusive, essa atualização desse reflexo aqui é do Revit 2024, então eu tava usando a versão anterior, não tinha esse detalhe, agora ele tem isso daqui, tá?
Então, fiz a minha elevação frontal, agora eu vou fazer a minha elevação de topo. Ele não ocultou isso aqui tudo pra mim. Então, vou selecionar e vou ocultar essas vistas, tá? Opa. Aqui, então, vou cotar sempre as menores cotas e depois a maior. Então, cotei aqui esses 2,96 e 2, e agora eu vou cotar um. Aqui, vou cotar e a cota geral. Eu não sei se todo mundo sabe do porquê que essa marcenaria tem essa parte aqui de cima. Então, ela tem essa parte atrás que é estruturada na parede, que é apoiada na parede, e essa parte aqui que ela é apoiada na bancada. Então, a gente tem esses dois tipos de estruturação para marcenaria. Por isso que a gente tem essa peça aqui na parte de cima, tá? Aqui, o que tá faltando é a divisão das portas. E como eu não quero que fique nenhuma cota aqui para baixo, eu vou deslocar essas cotas para cima, tá? Então, vou vir aqui, vou cotar aqui no meio, coloco aqui, e aí agora eu posso arrastar minhas cotas. Vou colocar aqui, o que eu não tinha colocado, o material. Então, aqui eu coloquei que é um MDF revestido com folha natural de carvalho. A gente pode usar um MDF com outro tipo de material, tá? Então, com uma imitação de madeira, se vocês quiserem. Ou a gente usar ele todo branco, só com palhinha, tá? Então, a gente tem todos esses materiais aqui, é só a gente trocar lá dentro. Então, coloquei aqui palha indiana. E aqui na minha elevação de topo eu vou fazer a mesma coisa. Ela não tá como vista realista, vou deixar a vista realista para ficar todos com o mesmo modelo de vista. Também vamos dar a cota aqui. Cota DC, porque quando a gente muda de escala, ele muda a distância das cotas também, tá? Eu não sei se eu vou querer ver vista direita e esquerda, porque isso a gente pode usar um corte, tá? Então eu vou apagar essas duas aqui, elas não vão me ser úteis. E aí aqui, por que eu gosto de colocar tudo? O Revit não considera que a vista frontal do desenho é a porta dele, por exemplo, se for uma marcenaria. Nunca é a porta. E sempre sim a ponto que ele está aqui no projeto. Então, se essa porta tivesse virada de frente para o vaso, por exemplo, a parte frontal desse móvel seria a lateral esquerda aqui, tá? Então, eu não gosto muito dessa função do Revit, eu acho que ele tinha que considerar a frente do móvel, até porque é o mais natural da gente fazer, mas ele não considera dessa maneira, tá? Então, por isso que eu gosto de colocar todas as vistas para até eu entender qual vista vai ser a minha frontal. Aí ele vai dar o nome de acordo com isso, mas você pode pegar a elevação esquerda e renomear ela como frontal, que é o que eu faço nos meus projetos, tá? Elevação de topo. Então, aqui a gente tem detalhe do corte B. E detalhe do corte A. O corte A não vou precisar dele, eu não quero. Vou deixar ele aqui por enquanto, tá? Vamos ver aqui. Vou selecionar essas vistas, posso ocultar. E aqui também vou mudar já a minha escala para 10. E vou colocar aqui como realista. Então, aqui, ó, eu tenho que cotar esse apoio da marcenaria. Então, ele tem 8 centímetros de largura ali, tá? E aqui agora eu vou cotar essas medidas menores. E aqui a gente já tá com basicamente tudo cortado, tá? Então, só ir repetindo o material, sempre tomando cuidado para a linha não passar em cima de algum valor, de alguma coisa. Esse aqui a gente não precisa nem puxar, a gente pode deixar ele só aqui, ó. Então, na parte interna do mobiliário. E aqui a porta eu não vou repetir, não, tá? Então, quando a gente vê aqui, ó, ele mostra o que tá cortado e o que não tá. Por que que isso aqui não tá cortado? Porque é essa parte aqui que a gente vê no fundo, tá? Então, tá certinha a nossa representação. O detalhamento de Revit eu acho muito bom. Tem muita gente que gosta, fica receoso, mas eu acho que o detalhamento do Revit sim é bom, tá? Então, aqui, elevação de topo. Aqui, o meu corte A, acredito que seja esse. Deixa eu virar ele pro outro lado para ver se eu consigo. Ah, tá vendo? Ele pegou o oposto do móvel. Então, não vou usar esse corte A, não prefiro usar um só, tá? Então, por enquanto, a gente tem o corte B, que eu vou mudar o nome dele para corte A, ou só corte, tá? Vou deixar só corte aqui. A elevação inferior também não quero. E a posterior, eu acho que não precisa manter, não, tá? Isso aqui acho que é um bug. Deixa eu ver. Eu mudei, foi a elevação frontal. Então, a elevação de topo, eu vou vir aqui e vou. Ah, aqui. Deixa eu ver se agora tá certo. Eu vou dar Ctrl C, vixe. Vou deixar assim. Elevação de topo, elevação de corte e elevação posterior. Se eu quiser, eu posso vir aqui fazer essa posterior também, cortando tudo isso. Então, eu vou colocar ela aqui em realista, que é a vista de trás aqui do nosso móvel.
E vou fazer essas cotas. Então, vou ocultar aqui todas as linhas que eu não quero e vou cotar ele aqui por trás. Aqui eu vou pegar o meio, tá? Então, eu vou pegar as cotas que eu tô conseguindo visualizar. E vou fazer essa cota aqui. Se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar de novo, repetir essas informações. É, então, por exemplo, isso aqui, se o móvel por dentro tivesse acabamento de madeira. Ah, eu quero que ele tenha, porque na hora de abrir a porta, eu quero que a gente consiga ver essa madeira. Então, venho aqui e coloco, tá? E eu deixo o móvel por dentro com esse acabamento branco, porque ele fica mais barato. Então, esses móveis, eles têm essa configuração. Se vocês quiserem, por exemplo, eu quero ele todo em madeira, é só vir aqui editar a montagem e aqui dentro, ó, tem a parte, a estrutura. Então, só você colocar a estrutura com o mesmo material. E aí ele ficaria todo em madeira, tá? E aqui vou puxar também um para MDF branco. Então, é bem simples de fazer esse detalhamento de marcenaria usando essa ferramenta de montagem, tá? E eu acho, inclusive, bem mais fácil. A ponta de detalhe eu não quero. E aí eu vou vir aqui e só posicionar nas folhas. Então, agora eu vou vir no meu caderno de vidraçaria, que eu vou transformar ele em marcenaria, porque eu só tenho esse caderno. Então, todas essas folhas aqui, ó, eu posso apagar elas, tá? Não sei se a gente consegue apagar tudo de uma vez, vou fazer o teste aqui. Consegue. Então, já excluí as folhas aqui. E aí aqui eu vou renomear. Então, caderno de marcenaria. E eu tenho que vir aqui no índice também e mudar o nome, porque aqui tá índice de vidraçaria. Mas para eu mudar o nome, eu tenho que mudar o nome do meu caderno de marmoraria já. Então, esse caderno de marmoraria aqui, posso colocar só um A mais aqui no final, porque eu vou usar ele mesmo. E aí aqui, não, é marcenaria. E aí aqui sim eu consigo colocar marcenaria, tá? Então já mudou aqui caderno de marcenaria. E como que funciona esses cadernos? Ele sempre vai pegar da folha 100 até a 199. Então a gente tem essa configuração aqui. Se eu apagar, isso aqui está configurado pelas folhas. Então, quando a gente olha aqui, ó, a folha 100 até a folha 199. Se eu excluir essa lista aqui, esse caderno de marcenaria aqui, que era de vidraçaria, e pegar o de marcenaria original, ele vai pegar da folha 300 até 399. Então, se eu quiser mudar isso, eu tenho que vir aqui e configurar no filtro, tá vendo? Então, não tá aparecendo as folhas que eu quero. É porque não tá aparecendo, é, tem que mudar o número de folhas aqui. Então, se eu colocar a folha 0, ele vai pegar todas as folhas. Eu não quero que ele pegue isso. Então, a gente tem que prestar atenção nessa configuração aqui das folhas, tá? Aqui eu gosto sempre de colocar uma perspectiva, levando em consideração que a gente pode tanto plotar esse caderno separado ou junto, mas que isso vai para o marceneiro. E às vezes o marceneiro não vai ter o restante dos outros itens que vão estar no caderno de obras. Então, no caso, seriam as imagens, tá? Então, aqui eu vou vir e vou colocar a imagem do nosso banheiro. Então, vou vir aqui na minha pasta de download, vou colocar aqui e agora eu vou posicionar ele. Eu sempre coloco na altura 17 ou 18, vai depender. Na verdade, não é 17, não. Acho que é a largura 17. Deixa eu ver. Será que é 27? Não, 27 vai ficar muito grande. Ele vai ficar exatamente do tamanho da folha. Vou colocar aqui 25, tá? Então, coloquei e aí eu vou pegar aqui no meio da folha e vou digitar SM. Vou pegar o ponto mediano, mas eu quero esse ponto mediano aqui. E aí daqui eu vou e vou ver qual que é essa distância e vou colocar 0,3, tá? Porque ele já tem essa borda aqui em cima, então eu quero que a borda fique mais ou menos igual. Então, posicionei a minha imagem aqui e aqui agora eu vou colocar G1, que é de gabinete 1, que no caso aqui é o detalhamento do G1. Então, eu faço isso para ficar igual na tabela. Então, se na tabela de marcenaria tá lá que o gabinete é 1, a pessoa vai pensar assim, cadê o gabinete 1? Ele vai ver lá que é o G1. Então, fica mais fácil a gente encontrar quando é G1. Se quiser, pode colocar, por exemplo, G1, marcenaria do banheiro. Mas eu gosto de colocar o código na frente, porque eu acho que facilita, tá? Então, vou vir aqui na minha folha e vou trazer a minha ortogonal. A minha ortogonal aqui, ela tá na escala 1:20, então ela tá pequena. Vou passar para 1:10 e vou arrastar ela para cá, tá? Então, por enquanto, eu vou posicionar as coisas aqui, vou colocar sem título, sem organizar muito. Então, elevação frontal, vou colocar também a posterior, de topo. Aqui eu não tô conseguindo ver, porque eu tô com a... Aqui o corte. Com o gravador da câmera aqui do lado, tá? Então, aqui eu vou pensar qual que é a melhor maneira para eu organizar isso daqui, tá? Então, deixa eu... Primeiro, vou colocar, então... Vou manter essa daqui.
E vou colocar aqui em cima a elevação frontal, tá? E vou colocar também a posterior aqui do lado. Então, vou trazer. O desenho tá no limite, tá vendo? A gente tem que prestar atenção aqui se ele tá dentro, da margem da folha. Vou descer aqui. Então, elevação frontal e elevação posterior. Posso trazer eles um pouquinho pra cá. Se eu quiser isso aqui, ó, eu posso descer com essa imagem e deixar ela aqui no meio, tá? Então, eu vou deixar ela no meio e os outros detalhamentos eu vou deixar mais alinhados. Então, aqui é o detalhe do meu corte e aqui é a minha vista de topo. Então, eu vou colocar corte pra cá, depois eu posiciono ele e a minha elevação de topo aqui ele vai alinhar, tá? Venho aqui e só ajeito. é, e aqui vou colocar o detalhe do corte. Vou ver se ele tá. Esse aqui não vai ficar alinhado. Porque geralmente, se ele tivesse do lado aqui, ó, ele travaria, porque é na mesma altura. Então, ele alinha na mesma altura. Mas como ele não tá, ele não vai ficar travado, porque aqui não tem alinhamento com o topo do desenho, tá? Então, aqui, se eu quiser, eu posso fazer só uma linha de referência para eu ver se ele tá mais ou menos alinhado, tá? E aqui tá praticamente pronto o nosso detalhamento do banheiro, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o caderno de marcenaria com o índice, que no caso a gente tem que ajeitar, trazer ele pra cá. Então, vamos trazer pra cá. E aqui eu vou descer, vou pro lado meio e para baixo meio também, tá? Vou colocar aqui agora. Ah, aqui tá um A3, aqui não tá, ó. Ou tá tudo no A3. Ah, não, tá tudo no A3. Então, não sei aqui a distância dessas notas aqui, mas aqui eu posso colocar aqui também a minha tabela de marcenaria. Que no caso, eu não sei se a gente chegou a fazer ela, não tô lembrando, então vamos ver aqui. Ah, tá aqui já. Vou só arrastar ela para lá, então. Então, tabela de marcenaria. Se a gente, uma coisa que é importante. Se, por exemplo, eu peguei aqui, em vez de fazer esse móvel inteiro, primeiro eu coloquei só a caixa, depois eu coloquei as portas. Ele vai fazer, cada, cada item é uma marcenaria. Então, vai ficar, a caixa vai ser o G1, a porta vai ser o G2. Então, tem essa questão. Aí, no caso, se vocês quiserem que isso tudo fique unificado, a gente usa tabela de montagem. Tem que fazer uma tabela de montagem, tá? É, então, aqui, ó, tabela de marcenaria. Se eu quiser, eu posso colocar uma imagem de como é essa marcenaria. Mas como só tem uma, quando tem várias marcenarias, eu gosto de colocar a imagem para facilitar o marceneiro saber qual que é o G1, qual que é a imagem de referência dele. Mas como a gente só tem um, eu vou manter só esse aqui da tabela, tá? Então, aqui eu vou descer com ele um, que a gente tem bastante espaço. E essas notas eu vou trazer elas para cá. Vou pegar aqui, desse ponto, não vou conseguir alinhar ele direitinho, não, tá? Então, eu tento o máximo possível deixar mais próximo, e aí venho aqui e faço, coloco 1 centímetro abaixo, tá? Então, a gente tem Ah, por isso que não ficou 17, porque a folha é A3, eu tava... Esqueci que eu tinha colocado folha A3 aqui, tá? Se fosse o A4, geralmente na altura 17 cabe a folha, tá? Talvez se quisesse dar pra colocar a imagem aqui do lado, mas eu prefiro deixar separado pra ficar mais organizado, tá? Então, aqui a gente tem o caderno de marcenaria. Se a gente quiser, a gente pode dar um nome aqui pra esse banheiro, enfim, essas informações estão aqui na capa para vocês colocarem a logo de vocês. É só vir aqui editar família e substituir essa imagem aqui. Então, você olha mais ou menos qual que é o tamanho dela, qual que é a proporção dela. E substituir ela aqui, tá? Então, vou fechar aqui, porque eu não quero alterar. Então, esse aqui é o caderno de marcenaria. Aqui, eu não vou ter esse caderno de imagens, não, tá? Porque é só um banheiro, então, se fosse um projeto mais completo, eu usaria isso, tá? Então, vamos conferir aqui as informações. Então, a gente tem que trazer essa... Deixa eu apagar isso aqui. Vou trazer elas aqui meio centímetro pra cá. E vou descer 1 centímetro aqui, tá? Teoricamente, a gente não precisaria dessas tabelas aqui de. Não, legenda de cores a gente precisa, mas aqui, ó, tem talvez muitas coisas que a gente não usou necessariamente. Mas para eu não ficar toda vez mexendo, editando a legenda de símbolos, o que que tem na legenda de símbolos, eu já deixo uma legenda geral aqui, tá? Então, isso aqui me facilita a vida. Então, essa parte aqui tá ok. Aqui nas tabelas, a tabela de marcenaria também tá pronta. Ah, falta detalhar a bancada do banheiro. Eu apaguei as folhas aqui do caderno de marmoraria, mas tudo bem, vou fazer elas de novo aqui, tá? Então, vem aqui em nova folha, A3 paisagem, ele vai me jogar pra cá, e aí vou colocar 200, opa, 200, caderno de marmoraria. Ok. Aqui, ó, ele me deu, eu botei essa folha comum,
eu vou duplicar ela, vazia, e vou duplicar ela aqui também. Então, aqui, vou mudar aqui para capa, então, a 3 capa. Eu mudei a folha errada. Aqui vou colocar, então, a 3 capa. E aí aqui eu vou colocar igual tá ali. Então, índice, perspectiva. Toda vez que eu vou escrever perspectiva, eu fico pensando se eu tô escrevendo certo. Perspectiva, tá certo. E vou duplicar e vou colocar aqui a minha bancada 1. Então, ok. E aí vou vir aqui agora e vou selecionar os meus itens para fazer esse detalhamento. Então, aqui, eu posso tanto selecionar, eu posso tanto selecionar é, com as torneiras já, ou posso selecionar só a cuba, tá? Então, aqui eu vou selecionar com as torneiras, porque eu quero indicar, por exemplo, qual vai ser a posição dessa torneira ali, tá? Então, vou vir aqui criar montagem, bancada, e criar vistas. Então, vou colocar basicamente as mesmas de lá. Então, eu coloquei corte B, eu acho, elevação de topo, inferior não precisa, e frontal. Acho que essas aqui estão ok, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu coloquei numa configuração que eu não quero, e eu vou colocar numa outra que eu também não sei se eu quero desse jeito, o que que eu faço? Vamos supor, aqui tá numa configuração que eu achei ótima. Então, venho aqui, vista, modelo de vista, criar modelo de vista a partir da vista atual, então, ortogonal, ortogonal, detalhamento, tá? Ok, criei meu modelo de vista e eu posso só vir aqui e aplicar ele, ó, ortogonal detalhamento. Então, eu vou ter o mesmo modelo de vista que eu usei no desenho anterior, tá? Se eu quiser que colocar qualquer anotação, eu tenho que vir aqui e bloquear. Então, salvar a orientação e bloquear, mas eu não gosto de fazer isso no 3D, tá? Então, aqui tá o meu desenho. Eu vou vir aqui na elevação de topo, vou ocultar esse item aqui que eu não quero, e aí vou começar a cotar. Por que que eu gosto de fazer isso separado? Eu acho que fica muito mais limpo o desenho. Então, se eu pegar isso, eu vou fazer isso na planta, que já está cheio de informação. E aí, além dessas informações, eu vou ficar enchendo de cota para detalhar a bancada, eu acho que fica demais. Ou eu tenho que usar uma escala, que aí eu vou ter que aumentar o tamanho da minha folha, e nem sempre eu quero aumentar o tamanho da minha folha, tá? Aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou cotar o eixo, tá? Então, não esqueci de fazer isso, então eu vou subir aqui e vou cotar o eixo da minha pia, que eu quero que seja o centro aqui do recorte dele. Então, vem aqui e cotei o eixo ali, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, vou trazer essa cota aqui pra trás, vou pegar ela aqui na frente, tá? E vou trazer a outra cota aqui. CS para criar similar, ou DI, que é o comando de cota. Então, já cotei tudo aqui. Isso aqui me deu tanto a cota da bancada quanto da torneira, tá? Vamos supor que eu queira cotar também a distância dela em relação ao final aqui da bancada. Eu posso vir e deixar essa cota 8 aqui, tá? Então, eu posso deixar isso solto. Eu não preciso criar uma outra cota e trazer isso pra trás pra ficar com o desenho cheio de cotas. Então, eu não preciso vir aqui e fazer isso aqui, tá? Então, eu prefiro deixar aqui no cantinho, que vai ficar mais organizado. E aí, aqui eu vou colocar o identificador da minha cuba, tá? Então, identificar por categoria. E aí, o que que acontece? Quando a gente tenta identificar uma montagem, ele aparece aqui do lado, ó, identificador de montagem. Não aparece identificador de hidrossanitário. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar no Shift, que aí ele vai me indicar, tá? Então, peguei aqui, e aí aqui, Shift de novo, ele me deu o H8. Só que eles saíram aqui com essa chamada de detalhe, eu não quero essa chamada de detalhe. Eu vou só arrastar e posicionar aqui no centro. E o H8 aqui também, que saiu lá atrás, com essa chamada de detalhe, eu vou só deixar aqui do lado, tá? Então, a gente tem como fazer dessa maneira, a gente vem e repete essa tabela ali no síntese, tá? Ou a gente pode colocar a descrição do que é a tabela, mas assim, acho que fica melhor. E o material aqui que tá faltando. Então, granito Itaúnas escovado. Se eu não quiser que esse desenho fique muito extenso, eu fico puxando coisa muito pra cima, ó, cabe aqui um pedacinho é, aqui na bancada. Então, eu poderia, por exemplo, deixar aqui, ó, granito Itaúnas escovado, tá? Então, se eu quiser, posso deixar assim, senão eu vou deixar de outra maneira, tá? Então, vou deixar desse jeito aqui pra eu não ficar com muita coisa
nessa vista aqui, tá? Como todos lá estão com a cota 1:10, eu vou fazer isso aqui também, tá? Então, esqueci de mudar antes, posso vir selecionar tudo. Ó, tá de cima. E colocar aqui. Ah, ele não tá permitindo, porque provavelmente tem algum modelo de vista aplicado. Então, quando a gente não consegue fazer isso, é porque tem modelo de vista aplicado. Esses aqui de baixo não tem, que tinha era ortogonal. Então, consegui mudar aqui. Então, vou trazer esse granito pra cá. E aí, vou aproximar agora essas cotas, tá? Essas duas aqui, posso trazê-las junto. Então, a gente tem a elevação principal aqui, tá? A frontal, para que que ela é, basicamente? Para a gente indicar a altura da saia e a altura da roda base. Aqui, a mesma coisa que a gente fez na elevação. Eu não quero que apareça essa linha aqui. Então, eu vou vir aqui, linha invisível, e vou apagar essa linha aqui, tá? Então, tá só a linha que eu quero. Então, tem aqui minha elevação frontal, e eu vou cotar, são cotas bem básicas aqui, tá? Então, vai ser só cota geral e a altura aqui, tanto da roda base quanto da saia. E posso também colocar o identificador do material, vou deixar ele aqui mesmo, só centralizar aqui. Granito branco Itaúnas escovado. Posso fechar no corte B aqui, se eu quiser usar ele, mas acho que eu não vou usar não, tá? Então, geralmente eu não uso corte para bancada, não. Só a elevação de topo e a elevação frontal. E aqui agora eu vou vir aqui no B1, que é a bancada número 1, e vou trazer a minha vista para cá. Então, vou tirar o título dela aqui, tá? Sem título. E vou colocar a elevação de topo e a elevação frontal. Essas aqui, eu vou colocar uma em cima da outra, tá? Porque ele pega o eixo direitinho, que eu acho que fica mais interessante. Então, vou trazer pra cá e vou subir com elas um pouquinho. Opa, entrei dentro da viewport aqui. Posso subir aqui um pouquinho pra deixar mais espalhado esse desenho e trazer esse daqui, mais ou menos pro meio aqui, tá? Não sei se tá no meio certinho, não, mas acredito que seja isso, tá? Aqui no índice a gente tem que colocar. Então, o caderno que tava aqui, eu não lembro se o caderno que tava aqui era de marmoraria. Então, eu vou lá nas folhas e vou ver, tá? Tá vendo, ó? Número de folhas, a gente vai pelo número de folhas. Então, tá certo aqui, vou só tirar esse A que eu tinha colocado e vou trazer o meu caderno de marmoraria pra cá. Então, vou vir aqui no cantinho, fazer a mesma coisa, desce meio e afasta meio aqui da lateral. Agora, a tabela de marmoraria, o que que ela é? Que eu coloquei M alto, tá? Vou colocar B1 de bancada 1, que é o que já tá lá. Ela é uma tabela de componente de gabinete. Então, todo componente de gabinete que talvez não tiver uma descrição específica, talvez ele apareça aqui. Então, a gente tem filtros nessas tabelas para aparecer as coisas que a gente quer. Tanto um filtro que eu tenho dentro dessas famílias, então aqui dentro, ó, eu tenho um tipo de construção que é bancada. Então, na minha tabela de bancada, tem um filtro para tipo de construção bancada. Então, se aparecer algum item que eu não quero na tabela de marmoraria, ou se não aparecer um item que eu quero, eu venho aqui. Tá vendo? Tem essa nota de chave. Então, eu venho aqui e tiro esses filtros. Quando eu tirar o filtro, vai aparecer também a bancada do meu banheiro e o box, tá? Então, aí eu tenho que detalhar o box também, tá, gente? Então, eu apaguei o caderno de vidraçaria, todos os cadernos que eu usava, mas tudo bem. Então, aqui vai aparecer esses itens que eu não quero, tá? Então, a gente tem filtro dentro das tabelas. Então, vou terminar aqui. Já trouxe ela aqui. Vou trazer ela pra cá e vou descer tá? Se a gente quiser, a gente pode colocar a imagem, tá vendo? A gente tá com a opção de colocar a imagem aqui, tá? Então, vou colocar a imagem tanto nela quanto na outra tabela, só pra ensinar pra vocês como é que a gente faz isso daqui. Então, eu vou vir aqui, vou colocar uma viewport e vou colocar 100%, tá? Ficou pequena? Então, 130 por 130. Ok. Eu não sei se eu tenho esse comando porque eu troquei de computador. Eu já coloquei. É I, eu uso esse comando para exportar a imagem, tá? Se não, vem aqui, arquivo, exportar imagem, tá? E aí ele vai me trazer para o mesmo lugar. Aqui eu vou deixar isso em uma pasta qualquer, mas vocês coloquem na pasta de projeto de vocês. Então, aqui, ó, banheiro, vou colocar underline bancada. Zoom pra, geralmente eu coloco 300 e aqui eu coloco o máximo. Então, ok.
E assim, para eu exportar, eu vou ocultar minha viewport. Então, para que que serve a viewport? Para eu exportar exatamente o que está dentro da viewport. Se eu não colocar viewport, pode ser que ele pegue muito no limite da minha bancada. Então, pegue aqui nessa bordinha aqui e eu não quero que isso aconteça, tá? Então, posso ocultar minha viewport. E aí, aqui na minha tabela de marmoraria, eu vou vir aqui. Caso eu tenha, ele tem que colocar dentro da família, tá? Então, vou fechar aqui. A gente só coloca por fora quando a gente usa a tabela de montagem. Então, vou vir aqui, editar montagem, editar família. E aí, eu vou vir aqui e vou colocar a imagem da minha bancada. Tipo de imagem, adicionar. Ok. Carregar no projeto fechado, às vezes salvar não. Eu tenho que sempre substituir os seus valores de parâmetro, senão não vem a imagem que está dentro de um parâmetro, tá? Então, gente, eu troquei de computador, achando que isso aqui era do meu computador, mas meu computador tava bem velho já mesmo. Mas isso aqui eu acho que é do próprio Revit, tá? Ou ainda assim, o computador que eu não comprei não é bom, que eu acho que meio difícil, porque eu comprei um computador da Acer também. Então, vamos lá. Deixa eu ocultar essas tabelas aqui e aí a gente vai dar uma olhada em como ficou. Deixa eu ver. Então, aqui a gente tem a nossa imagem, tá? Talvez quando a gente usa ela muito pequena, se a gente colocar muita qualidade, talvez ela fique ruim. Por exemplo, eu quero exportar ela sem essas linhas. Eu consigo fazer isso? Consegue. Então, vou voltar aqui. Vou tentar, nunca tentei fazer dentro da viewport, não, mas acredito que dê. Então, é aí para exportar. Antes disso aqui, eu vou botar nenhum e vou tirar as arestas, tá? E vai ficar um pouco mais apagado, tá? Então, exportar banheiro, bancada. Vou colocar aqui 200, que não precisa de tanto, não. Vou falar que vai substituir, ok. Vou lá nos meus documentos conferir. Aí pegou. Não adiantou a viewport, pegou tudo. Mas eu posso vir aqui e só recortar, tá? Então, vou editar, quadrado, e vou recortar aqui. Salvar. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, porque eu quero que apareça as linhas. E já vou aproveitar, vou dar um LW para ocultar isso daqui, tá? Então, tudo que eu quiser ocultar, eu posso usar esse LW. Vou ocultar também meu viewport. E aí, a imagem não troca automaticamente, tá? Então, vocês têm que ir lá dentro da família e recarregar. Por isso que, se acontecer qualquer problema, e isso é uma vantagem, pode parecer uma desvantagem, mas isso é uma vantagem. Porque, vamos supor, acontecer algum problema, você perdeu sua pasta com todas as imagens das famílias. Você vai perder tudo nas tabelas? Não. Porque essa informação está dentro do Revit, tá? Então, tem que vir aqui e recarregar a imagem. Então, edita a família, e aí pode vir aqui gerenciar imagens, e aqui só recarregar, tá? Que ele vai ajustar lá. Não quero salvar e sempre substituir com os valores de parâmetro, porque eu quero o novo parâmetro que eu acrescentei lá, tá? Aqui na de marcenaria eu não vou colocar não, tá? Vou deixar nessa daqui que eu já coloquei, já levando em consideração que é pra ensinar vocês como é que a gente faz isso, tá? Marmoraria. Então aqui ficou a imagem da bancada, tá? O material, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei só um parâmetro de texto. Porque quando a gente pega para pegar realmente o material aqui, ele vai talvez pegar um nome, PD granito, todo assim. Então eu não quero que fique assim, tá? Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar para não ficar digitando. Não tô deixando editar, não. Granito branco Itaúnas escola. Granito branco Itaúnas. Bom, então aqui a gente tá com a nossa tabela de marmoraria praticamente pronta. E aí falta a gente detalhar agora o box do banheiro, tá? Então eu vou vir aqui, vou criar também uma montagem, box, e vou criar a vista, tá? Então aqui vai ser só ortogonal, e aí ele não vai fazer uma elevação frontal pra mim, vai ser essa lateral. Então, no caso, tem que ser elevação direita ou esquerda, tá? Então vai ser ortogonal e a vista direita ou esquerda, que no caso vai ser a elevação que ele vai fazer como frontal aqui pra mim, tá? Vou colocar aqui ortogonal detalhamento. E aqui, na elevação direita, eu vou renomear como elevação frontal. E vou cotar aqui da mesma maneira que a gente fez com os outros itens. Então, as cotas menores e depois a cota maior aqui. Aqui a gente não colocou um puxador, tá? Se a gente quiser, a gente pode vir e adicionar esse puxador aqui, tá? Então, vamos considerar que a gente quer um puxador mais básico.
Então, eu vou fazer aquele que é um furo na marcenaria, tá? Então, aqui, ó, eu vou editar a montagem e componente, vou colocar aqui furo, que eu acho que já vai me dar o puxador, que tem um furo redondo. Vou colocar na face. Ele pegou um ponto qualquer aqui, e aí eu vou ajustar isso aqui na vista aqui, tá? Elevação frontal, vou editar a montagem, e eu vou trazer ele aqui pra altura que eu quero. Vou pegar aqui, vou colocar ele uns 10 centímetros aqui, e 1,10, que é a altura. Então, pode concluir, aí vou só colocar uma anotação, que é um puxador de furo. Então, primeiro eu vou colocar aqui o material, então, vidro temperado, e vou puxar uma setinha aqui. Alumínio em pintura branca, vou colocar o vidro no lado de cá, tá? Que a gente fica com eles alinhados. E aí aqui, como não tem uma descrição, vou só pegar um texto, vou colocar puxador, vou colocar um furo no vidro. E aí vou colocar o diâmetro dele aqui, que eu não sei qual é, tem que medir. 3, tá? 3 centímetros. Vamos ver se eu consigo cotar esse puxador aqui. Então, consigo cotar a altura dele e consigo cotar a largura dele, tá? Então, a gente tem essas duas cotas aqui pra gente identificar onde que esse puxador tá, onde é que ele tá posicionado. E aqui agora vamos organizar, então, as folhas. Então, vou aqui duplicar essa folha. E vou fazer aqui, então, a página 300. E vou colocar aqui caderno de vidraçaria. Então, ele abriu aqui. E vou duplicar essas folhas, tá? Então, duplico. Vou duplicar 4 vezes. Aqui, acho que eu não cheguei a colocar a imagem, tá? Ou eu posso fazer uma linha de referência para sair copiando ela. Então, DL, tá? DL, pego essa linha, pego aqui no ponto final e copio. Então, no caso, colocaria ela aqui. Posso deletar. E aqui, no caso, seria nessa parte aqui da imagem, tá? Então, vem aqui. Esse é para pegar o ponto final. Posso apagar aqui e posso apagar aqui. Vou dar um F2 aqui para eu copiar esse nome. Aqui vai ser índice. E Ctrl A, Ctrl V, perspectiva. Saiu aqui minúsculo. Índice. E aqui vai ser V1, que é vidraçaria 1, tá? Então, aqui no caderno de vidraçaria, vou vir aqui, colocar a capa. E aqui no índice eu vou trazer, então, eu coloquei a folha no lugar errado. Ctrl X, Ctrl V. Aí agora aqui eu vou ter que fazer mais manual. Então, pego aqui, SM e DC03. Aqui o índice de vidraçaria vai ser, no caso, eu acho que vai ser esse aqui. Então, vamos ver, página 300. Então, opa, cliquei F2 aqui sem querer. F1 quer dizer, então, caderno de vidraçaria. Então, já mudou aqui, a gente só vai arrastar ele para o nosso índice aqui. Então, desce meio e meio para o lado. Vou recolher aqui e colocar a nota. Então, vou copiar. Vou colocar ela aqui. Eu vou descer um. E aqui também. Depois eu alinho. Então, tá faltando aqui o caderno de vidraçaria. Então, vamos colocar aqui agora o caderno de vidraçaria. Ele não tá com filtro nenhum, tá vendo? Então, aqui tá pegando tudo, porque também é um componente de gabinete. Então, vou colocar aqui V1 e vou criar os filtros junto com vocês. Então, eu posso tanto fazer um filtro de eliminação, quanto para indicar só um item. Então, a eliminação seria, não contém B, o tipo não contém B1 e G1,
ou tipo contém V1. Então, seria um de eliminação e outro por ser um item só, tá? Então, vou colocar descrição contém box. E aí aqui, ó, ele é sensível à letra. Se eu colocar desse jeito aqui, ó, eu escrevi errado sem querer. Mas se eu colocar assim, ele não pega, tá? Então tem que ser escrito igual tá lá. Aí ele vai e considera, tá? Então a tabela de vidraçaria aqui tá pronta. Se eu quisesse colocar a imagem também, eu teria que acrescentar aqui o item de imagem. Então vem aqui no campo, imagem, trago pra cá, tá? Mas eu fiz aquela só pra vocês entenderem. E aqui, vou trazer pra cá e vou descer um. Então a gente tá com todos os índices prontos. Como essa aula tá muito extensa, eu vou deixar pra gente plotar numa outra aula, tá? Então a gente já organizou praticamente tudo, vai ficar faltando a gente conferir os itens e organizar. Então, isso aqui eu vou fazer pra terminar numa outra aula.